Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, nos fortaleça na fé, para que, atentos à palavra do Senhor, a gente possa cada vez mais dar um passo em direção a Jesus Cristo que nos visita nesse tempo da oitava do Natal. Hoje, dia 28 de dezembro de 2023, nessa quinta-feira, dia dos Santos Inocentes. Aqui nos diz: os inocentes que dão testemunho de Cristo, não com palavras, mas com o sangue, lembram-nos que o martírio é dom gratuito do Senhor. As vítimas imoladas pela ferocidade de Herodes pertencem juntamente ao Santo Estevão e com o Evangelho de João ao cortejo do rei messiânico e lembram a eminente dignidade das crianças da igreja. A memória deles, aos 28 de dezembro, é recordada no martirológico jeronimiano do século VI. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois do Natal, nós celebramos Santo Estevão, fazemos memória de São João Evangelista e hoje nós celebramos os Santos Inocentes. Nós temos o mártir, nós temos o discípulo amado e agora nós temos os Santos Inocentes que a Igreja faz memória. Isso remete para nós, esse relato evangélico, remete para nós a realidade dura de quem perde a vida inocentemente, viu? De quem perde a vida sem merecer. A vida ela é muito sofrida, viu? Viver é uma coisa muito difícil. Construir uma história é muito desgastante. E por isso a gente que vive nesse mundo hostil, nessa dificuldade que a gente tem de se relacionar, de conviver, de entender, de dialogar, de conversar, em que nós muitas vezes passamos anos nos ferindo, nos condenando, nos ofendendo, a gente procura se alimentar do Evangelho de Jesus Cristo para que a gente consiga um norte na vida. O Evangelho que nos é tirado desse dia de hoje nos mostra, nos dá umas informações importantes. Jesus tinha visitado os magos tinham visitado Jesus. Após o combinado entre os magos e Herodes, é que os magos descobrissem aonde o menino está, para que logo em seguida Herodes pudesse ir lá adorá-lo. Herodes não quer adorar o Messias que nasceu. Ele quer eliminar aquele que pode ser o seu concorrente, alguém que pode ameaçar o seu reinado, alguém que pode ameaçar o seu espaço, o seu poder. Afinal, um rei ouvindo falar que outro rei nasceu não é uma boa notícia. Quer dizer que o meu reinado está sendo ameaçado. Os magos sonham e voltam por outro caminho. A visita dos magos a Jesus, depois logo em seguida eles sonham e voltam por outro caminho. Voltar por outro caminho significa, o primeiro caminho que eles seguiram foi em Herodes e Jerusalém. Ali eles não encontraram a estrela.
Quando a gente encontra a estrela do presépio, do recém-nascido, a gente volta por outro caminho. A gente segue outras coisas e abandona certos caminhos que não tem. Então o Evangelho começa nos dizendo que depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. José é aquele que Deus fala com ele através dos sonhos. É o homem justo, e lembrando que justo é uma palavra atribuída a Deus no Antigo Testamento. Então José se comporta como Deus, no sentido, age como Deus, não no poder, mas na justiça. E ao mesmo tempo é aquele que no Novo Testamento, se eu não me engano, de 5 coisas em relação a sonhos, acho que 4 de José. Então José é aquele que Deus interfere no sonho dele. E todas as vezes que Deus entra no sonho de José, ele pede algo, Deus pede algo a ele que ele não está querendo. Então pede para receber Maria, pede para ele ir para o Egito, depois vai pedir para ele voltar do Egito, lembrando que do Egito é onde o povo foi escravizado e oprimido, e Moisés tira esse povo do Egito, 40 anos no deserto para aprender a deixar de ser escravo e aprender a ser livre e se organizar para entrar na terra prometida. Então agora José sonha com o anjo orientando: pegue a mulher, sua esposa, a mãe e o filho e vá para o Egito. Herodes quer matá-lo. A ganância de Herodes é isso. O que mata os santos inocentes é a ganância do poder. Herodes é o símbolo do ser humano que só pensa em si e só pensa em poder. Herodes é o símbolo do ser humano que o prato principal é a cabeça de um inocente. E que não tem problema nenhum de matar todas as crianças de 2 anos para baixo por causa de uma cisma de que nasceu alguém que pode tirá-lo do trono. É um homem todo-poderoso com medo de um recém-nascido. É um homem com muito poder com medo de um recém-nascido. Com a notícia de um recém-nascido. Por isso o Evangelho vai dizendo isso. José obedece. Pega o menino e a mãe e vão para o Egito. E ali fica até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. E aí Deus entra no sonho de José novamente e José volta para a terra, porque Herodes morreu. Mas sempre vai aparecer outro. A gente vive num mundo que sempre temos ditadores, a gente sempre tem gente com tendência ao império, a gente sempre tem tentação de querer ser muito poderoso. Porque o poder nos fascina, né? O dinheiro nos fascina, nos encanta. Por isso que a gente, às vezes, cai muito nessa ilusão de que basta ter dinheiro e tudo está resolvido, né? Claro que é bom ter uma segurança econômica, isso não faz mal para ninguém. Mas a idolatria ainda pelo poder é algo que envolve todos nós. Haja vista até dentro da igreja, nessa petição de dinheiro que a gente tem, essa petição de dinheiro, de coisa que a igreja tem, esse tanto de taxas que a gente tem que pagar, né? A gente reclama do governo, mas as taxas da igreja não estão muito diferentes, não, viu? É tanta coleta no decorrer do ano, se a gente for fiel a todos elas, a gente não paga os funcionários no final do mês, né? Então Herodes agora, do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. E aí se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Nós vivemos nessas dificuldades. Então, ao celebrar os santos inocentes, a gente faz memória da multidão de gente anônima, desconhecida, que perde a vida de graça. Que perde a vida por causa da ganância de alguns Herodes por aí. Que perdem a vida sem uma identidade, sem uma história. Seres humanos que são jogados fora porque não correspondeu àquilo que alguns poderosos desejam. Que nós possamos pedir a Deus que nesse tempo da oitava do Natal, Deus nos acompanhe, nos abençoe e nos proteja e que esses inocentes sejam acolhidos na eternidade. Um abraço e até mais.